Merci d'être revenu pour cet après-midi. Je précise que je ne suis pas Cécile Tardiès, contrairement à ce qui est indiqué sur le programme. Donc je la remplace au pied levé pour animer cette séance de début d'après-midi où nous recevons Gustavo Silva Saldanha de Rio de Janeiro, c'est ça? Et qui va nous parler d'un thème passionnant, je crois, en tout cas vu l'expression qu'il utilise, la démocratie documentaire, par rapport à l'organisation des savoirs qui est sa spécialité. Donc on va partir dans des sphères philosophiques, je crois, avec Gustavo. Je vous laisse lire le titre complet sur le diaporama, qui sera en français, puisque Gustavo va s'exprimer en portugais. Oui. C'est à toi, donc 3 quarts d'heure de présentation et après un petit quart d'heure de questions avant qu'on passe aux ateliers. Merci beaucoup, Patrick, pour l'accueil, toujours l'amitié. Je vais parler en português e après on peut discutir em francês. E eu agradeço muito, do fundo do nosso coração, do Brasil, a organização do 6º Colóquio Científico Internacional, Mediação e Novos Usos Sociais e Educativos da Informação, a toda a equipe, d'École Nationale Supérieure de Formação de Enseignement Agricole, né? Principalmente Cécile Gardier, Sylvie Sognot e Aurélie Canizares por l'organização e por toda a história da rede MUSI, a Regina Marteletto e Viviane Cousinet, que proporcionaram nos últimos 15 anos essa oportunidade de estarmos juntos hoje em Toulouse, esta semana, mas também ao longo dessas quase 2 décadas, né, em diferentes cidades destes 2 países, Brasil e França. A proposta dessa apresentação é desenvolver centralmente este conceito, o conceito de democracia documentária, e apresentar o plano de sua praxis no Brasil, ou seja, a possibilidade de uma transformação social a partir do conceito de democracia documentária. Essa pesquisa vem sendo concebida no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, de onde venho, o IBICT, e também na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Acordo de Cooperação entre o IBICT e a UFRJ. J'ai fait laisser un peu de temps pour moi aussi. Trata-se de uma pesquisa teórica que tem relação direta com a experiência desenvolvida a partir de leituras e discussões neste espaço de construção de ideias, a saber, a Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais dos Saberes e da Informação, a Rede MUSI, e do grupo de pesquisa que coordeno no Brasil, chamado SLiber, Filosofia, Linguagem e Organização dos Saberes. Essa reflexão parte especificamente de um projeto chamado Cartas Filosóficas, Filosófico-Epistemológicas em Ciência da Informação, Cartografias Narrativas das Teorias da Informação do século XXI para Ciência, Sociedade e Inovação. O projeto é resultado do desenvolvimento de reflexões tecidas esses 15 anos sob apoio do Conselho Nacional para Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq do Brasil, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, também do Brasil. Os conceitos de representação e meta-representação dentro do escopo das teorias da mediação documentária têm papel estrutural na construção do conceito de democracia documentária, o qual debato com vocês hoje. Representação está vinculada a 2 pontos básicos: a representação macro-representação ou representação política. A nossa vida mediada através de representações sociais, técnicas, afetivas. E também a teoria e a técnica da meta-representação ou da mediação documentária, que se desenvolve, por exemplo, sob o termo
organização do conhecimento, organisation de connaissance en français, o termo no contexto brasileiro. Em ambos os aspectos, os gestos de produção de listas e a complexidade das listas sobrepostas e entrecruzadas, como podemos observar no trabalho de Viviane Cousinet e também na teoria semiológica de Humberto Eco, são formas de produção social da realidade. Essas constituem a mediação sociotécnica que estabelece formas de vida, como memória, ordenação, comunicação, afetos. A fábrica e a reflexão da oficina social, das listas às bibliografias, das bibliografias às bases de dados, destas ao universo de produção de cadeias de listas em empresas privadas, das plataformas digitais chamadas, ironicamente, redes sociais. Até a representação da representação do conhecimento, ou a meta-representação, chegando até a representação da representação dos saberes, de connaissance ou savoir, tem impacto direto na vida social de cada pessoa e de cada coletividade, na esfera pública, na construção do que chamamos Estado moderno. A meta-representação das listas demanda, pois, teorias e métodos dialéticos que apontam para contradições da construção social da realidade e das matrizes de reprodução das hegemonias, bem como do exercício da cidadania anti-epistemicida, ou seja, a luta contra o massacre, o extermínio dos saberes, seus corpos, as suas expressões socioculturais. A nossa teorização para esta apresentação segue os seguintes fundamentos. Em primeiro lugar, o fundamento barroco, uma teoria barroca para a organização do conhecimento com foco na dimensão dos saberes. Em segundo lugar, o fundamento político, a mediação sociotécnica do sistema de organização do conhecimento e soberania nacional. O fundamento dialético, a luta das classes dentro da luta de classes do sistema de organização do conhecimento. O fundamento pedagógico, a filosofia da educação de Paulo Freire como método de transformação social através do sistema de organização do conhecimento. O fundamento biocêntrico, a suspensão do céu da organização dos saberes e a vida como a magia das metalinguagens em movimento. E, ao final, o fundamento praxeológico, ou a apresentação da proposta do Brazoc, um sistema de metasistemas de organização do conhecimento como exercício da democracia documentária no Brasil. Se houver tempo, eu vou apresentar para vocês o primeiro modelo deste sistema que estamos desenvolvendo dentro do IBICT no território brasileiro. Em primeiro lugar, um debate sobre o que chamamos de um fundamento barroco. O primeiro fundamento da democracia documentária parte de uma filosofia barroca da organização do conhecimento com foco na dimensão dos saberes, especificamente sobre a formação semiótica e semiológica que antecede o próprio espírito positivista do sistema de organização do conhecimento. Nós estamos tratando do pensamento das listas entrecruzadas dos termos que criam e descobrem conhecimento através do pensamento do teórico Emanuele Tesauro. O barroco, enquanto estilo artístico, representa uma profusão de elementos que contrasta com as escolas da pintura e da escultura anteriores, inserindo principalmente a linha curva e o foco nas expressões do sentimento humano, em sua máxima condição. Em um sentido etimológico, diz-se em geral que o substantivo barroco, na Europa e no Brasil, remete a algo como uma pérola em formato anômalo, uma pérola estranha ou irregular, ou fora do comum, ou ainda singular, ou queer. Como aponta Carpeaux, o estilo barroco foi reconhecido durante muito tempo como um padrão de decadência, o diferente, o estranho, o exagerado. No barroco encontramos os elementos como o maravilhoso, o colossal, o prodigioso. Do Renascimento ao estilo barroco, encontra-se a passagem da forma fechada para a forma aberta, do estilo plano ao estilo profundo. A ideia representada, por exemplo, pela noção italiana de barroco, aponta também para o acúmulo, a acumulação de formas, de linguagens, dos fatos linguísticos e das suas ocorrências factuais, os objetos para o qual se aponta quando se diz uma palavra.
E esta acumulação de listas, o cruzamento de palavras sobre palavras, nos leva a redes de redes entrecruzadas de coisas, pessoas, rituais, crenças, comportamentos. A cumulatividade das linguagens, dos sentidos das coisas e do sentido da linguagem das coisas, bem como a capacidade de significar essas instâncias, são marcas do Barroco que inspiram diretamente o pensamento metalinguístico de Emanuele Tesauro. Na teoria da imagem, via epistemologia da retórica, presente em Emanuele Tesauro, ao contrário de uma teoria do conceito, apresenta-se ali uma abordagem da relação entre sentido, emoção e inteligência. A inteligência não está separada em momento algum à razão das relações de sentido, afeto, aproximação, de relação dos corpos com o ambiente. Os experimentos de Tesauro procuram não apenas esse aspecto isolar e relacionar termos para identificar seus efeitos simbólicos. Essa atividade teórica também permite, na sua técnica combinatória, desde o século XVII, identificar outros significados a partir da relação entre as ideias. Este processo se constitui como parte do cotidiano das futuras tentativas de construção teórico-metametodológica da organização do conhecimento a partir de obras de Aristóteles, como o Organon, mas também a poética e a retórica. São formas de categorização, de representação das coisas, processos e palavras que, de um lado, através do positivismo da organização do conhecimento, buscaram isolar e apagar a nebulosidade em prol de um sentido puro dos termos, das vidas, dos corpos, das pessoas. Para Emanuele Tesauro, esse sentido puro não existe. É através de uma teoria barroca, na centralidade do pensamento da organização dos saberes e não do conhecimento, que a hierarquização e a limpeza dos conceitos, uma espécie de higiene da relação entre palavra e coisa, palavra e corpos, palavra e rituais, que Emanuele Tesauro revoluciona o pensamento antes do positivismo vinculado à organização dos saberes. São as extremidades, os atravessamentos, as estranhezas, os exageros, o patos, a nossa relação com o mundo, através das suas expressões simbólicas, que interessam culturalmente a organização dos saberes. Essa noção, uma teoria da imagem e não uma teoria do conceito para a organização do conhecimento, é diretamente trabalhada no fundamento político apresentado pelo pesquisador francês Robert Estival para a organização do conhecimento. Passemos então ao fundamento político. Nós sabemos, neste espaço de construção da ciência da informação, que, principalmente no âmbito da construção da modernidade, a relação entre a produção intensiva da escrita e da escrita sobre a escrita, uma das formas de definir a bibliografia e os sistemas bibliográficos, ou as listas das listas, todas elas têm impacto direto na estruturação social da realidade, das relações interpessoais da esfera pública à formação do Estado moderno. Em outros termos, há uma relação direta entre escrita e política. Por exemplo, grandes mutações sociopolíticas da chamada modernidade ocidental, como Reforma Protestante, Contra-Reforma, o movimento enciclopedista, a Revolução Francesa, têm relação direta com a produção, a circulação e a interpretação de obras e de discursos sobre as obras, metadiscursos, ou seja, mediações sociotécnicas no território e seus efeitos. No mundo legal, desde Francisco I, por exemplo, com a primeira lei do depósito legal, como também outras frentes de relação entre a escrita e a meta-escrita, como o Index Librorum Prohibitorum, né, do Papa Paulo IV, definem essas relações, os riscos da circulação da palavra escrita, seu potencial político de controle e de emancipação. Com o final do século XIX, essa dimensão ganha, objetivamente, um contorno internacional de intencional proposta multilateral. O projeto de organização do conhecimento do Instituto Internacional de Bibliografia de Paul Otlet está estruturado em um fundamento político das listas de listas, das meta-representações dos sistemas de organização do conhecimento e seu impacto na sociedade.
Os acordos entre nações para a circulação de meta-representações, registrados no final do século XIX e no início do século XX, o século passado, demonstram a intrínseca relação entre política, poder e bibliografia. O conceito de inteligência de Paul Otlet, não o nosso conceito atual de inteligência artificial, sustentado na relação da mediação sociotécnica através da diplomacia, através de acordos de cooperação entre países e seus governantes, demonstra aquela época, no final do século XIX e início do XX, algo de antecipação de uma infraestrutura filosófica e aplicada da chamada cibernética de Norbert Wiener. Mas não uma cibernética puramente capitalista, como conheceremos posteriormente. O projeto de Paul Otlet configurava-se dentro de um plano epistemológico positivista, com avanço das estruturas colonialistas da modernidade tardia, fundamentalmente marcado pela relação entre o Estado liberal e a estrutura consolidada do regime capitalista do final do século XIX. Entretanto, de um acordo de cooperação entre países no modelo liberal, nos 100 anos que separam a cibernética de primeira ordem, de Norbert Wiener, até a cibernética contemporânea das plataformas digitais, o que temos em ordem crescente é a privatização das relações de meta-representações, a financiarização das metalinguagens e sua comercialização, como a venda, o comércio dos nossos metadados pessoais, privados, íntimos, o uso da produção de listas, camadas de imagens da nossa vida, palavras, memes, emojis, imagens de imagens da nossa realidade para a derrubada dos estados nacionais e a colonização algorítmica dos povos. Em outros termos, os processos coloniais não são abandonados, mas reconfigurados a partir de dinâmicas do capitalismo marcadas, essas dinâmicas, pela privatização das relações sociais, culturais, afetivas, através da linguagem registrada, um verdadeiro império da escrita sobre a escrita, das listas de traços, letras, imagens, expressões colonizadas na esfera pública, schema, conforme a terminologia de Robert Estival, e projeções íntimas do mundo, scheme, as projeções do nosso mundo mental ou os esquemas mentais segundo a teoria de Estival, né? Lembrando que a representação, por exemplo, do schema, das imagens visuais de empresas privadas como Facebook, Instagram, Twitter ou X respeitam ainda a mesma estrutura histórica remota de listas, de cadeias de listas, onde a nossa palavra escrita, as nossas imagens, as fotos que retiramos hoje pela manhã deste evento estão ali representadas. A expressão máxima da privatização das listas da nossa vida pessoal, da nossa intimidade, mais recente e mais evidente dessa construção, está no regime de informação que vai da compra da plataforma Twitter pelo empresário Elon Musk e o apoio objetivo e restrito do mesmo empresário ao então candidato à presidência dos Estados Unidos da América, Donald Trump, nas eleições do ano em curso, 2024. Outro exemplo do modo como as listas das listas privatizadas, financiarizadas e comercializadas para o objetivo de lucro de poucas famílias é a produção intensa de conflitos, agressões diplomáticas, não ao modo da diplomacia de Paul Otlet, mas uma diplomacia totalmente quebrada pela política neoliberal e dos discursos de ódio a partir da plataforma do senhor Elon Musk contra a Constituição da República Federal do Brasil, de 1988. Essa nossa construção teórica, ou seja, a democracia documentária, aponta para a condição de uma soberania nacional passa estruturalmente em suas relações entre economia, sociedade, indústria e cultura, ciência e tecnologia, corpos, rituais, comunidades originárias, afetos, pela defesa de uma metalinguagem nacional em meio digital, ou seja, por uma política de Estado contra os sistemas de organização do conhecimento privados que hoje tomam conta dos nossos metadados. Para tal, necessitamos de um fundamento dialético para a organização do conhecimento no país. Nesse sentido,
A luta pela soberania de um conhecimento nacional e sua pluralidade é a luta pela preservação da diversidade dos saberes, expressa na linguagem e nas imagens ou metáforas de cada grupo social, bem como as suas metalinguagens contemporâneas. A ausência da teia de metalinguagens dos sistemas de organização dos saberes em meio digital demonstra que não poderemos jamais constituir uma representação política da cultura brasileira nas estruturas de comunicação dentro e fora do país. Em outros termos, não há relação social sem mediação, e não há mediação sem aparatos sociotécnicos, e não há preservação da vida, a luta anti-epistemicida sem as armas da metalinguagem, como os sistemas de organização do conhecimento realizam a sua forma de vida. Um exemplo. No Brasil, a diversidade dos saberes produzidos no país ao longo de seus 500 anos está completamente distante da superfície da web, no ano de 2024. Pensemos, por exemplo, um dos princípios ontológicos da vida, a construção da noção de ser a partir da linguagem e da metalinguagem. No território brasileiro, hoje, falamos mais de 250 línguas. Os saberes, os afetos, as cosmologias, as crenças, os modos de comportamento, as relações entre pessoas e meio ambiente, artefatos, rituais, não estão expressos na internet brasileira, nem na sua deep web. Ao contrário, o epistemicídio impera com cada vez mais um processo de padronização da língua e da linguagem manifesta na web. A pluralidade é dizimada diariamente pela reprodução de um discurso colonizador por algoritmos racistas e discursos de ódio, negacionistas, discursos contra o nosso conhecimento científico e também contra a pluralidade dos saberes tecidos no território brasileiro. Os modos de conhecer das mais de 250 línguas do nosso país e toda a sua pluralidade relativa aos objetos, aos rituais, aos modos de apropriação e de reconstrução de cada um desses usos. Em termos de teoria da imagem, ou o que Emanuele Tesauro chamava no século XVII, como diria Humberto Eco, em uma semiótica antecipada, falamos do conceit, ou da imagem que relaciona a verdadeira expressão nossa de contato com o mundo, de afeto. A proposição de imagens aponta para a figuração do real. A nossa capacidade de apreensão, de seleção, separação, ordenação, uso de estruturas materiais do mundo passa pela criação, imaginação, invenção e inovação cultural local. O processo de esquematização, também um processo de imaginação da realidade, é, pois, um processo de construção desta própria realidade. Como Robert Estival aponta, funda-se, através do seu pensamento, na França, uma filosofia, uma praxis do schema, ou do esquema, objetivamente a esquematologia. A partir do ano de 1968, através da revista Schéma-Schématisation, posteriormente Revue de Bibliologie, destaca-se um movimento de argumentação materialista histórica e a crítica social como estrutura da epistemologia da organização do conhecimento. Esquema pode ser considerado, nesse sentido, o conceito nuclear do nosso campo, segundo essa escola de pensamento. Aproveito para agradecer mais uma vez imensamente a Rede Mussi e a Esfeia, onde pude estudar diretamente entre os anos de 2017 e 2018 a literatura produzida por Robert Estival e seu grupo de pesquisa. Os estudos esquematológicos nos levantam a diferenciação entre scheme, como já falei, e schema, ou figurações mentais e figurações visuais da realidade. Ambas as dimensões, a construção social do esquema está fundamentada na dialética. Das formações mentais ao mundo da meta-representação, como a nossa produção intensiva de metadados nas redes privadas como Instagram e X, o esquema está inserido em toda a construção epistemológica da organização do conhecimento, seja a partir de uma política de Estado, seja a partir de uma política de uma ou outra empresa. A compreensão das contradições do mundo social, pois, a partir dessas estruturas desiguais manifestas na metalinguagem da ordinariedade da realidade social, é necessária através de uma dialética que aponta para a injustiça e o modelo neoliberal de opressão, exploração, racismo e epistemicídio a partir dos sistemas de organização do conhecimento.
Em Luta de Classe e Esquematização, Robert Estival, no ano de 1978, nos abre caminhos para a compreensão do jogo da luta de classes no plano da abordagem marxiana de Karl Marx e via diretamente o materialismo histórico da organização do conhecimento. Trata-se de uma dialética social aplicada à compreensão da dinâmica da construção esquemática do real, nossas imagens de mundo a partir dos sistemas de classificações bibliográficas ou meta-representações. Não existiria inteligência artificial sem o reuso permanente dos dados sobre dados das meta-representações que nós produzimos através de instituições públicas e através da nossa financiarização dos corpos via as redes privadas chamadas de redes sociais. Chegamos, pois, a uma relação da necessária produção de sentido via uma educação para a dialética. Da noção de schema ou de imagem de mundo, conectando o pensamento de Robert Estival ao pensamento de Emanuele Tesauro, chegamos ao fundamento pedagógico de uma democracia documentária a partir do pensador filósofo brasileiro Paulo Freire. Permitam-me uma longa citação de Paulo Freire. O fundamento da educação é uma estrutura da nossa proposta. Esta reforma depende de métodos e teorias de diferentes campos, mas centralmente a educação freiriana nos coloca diante do limite de uma organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos para a transformação social no Brasil. A partir centralmente das obras Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Indignação e A Sombra da Mangueira, chegamos ao pensamento de Freire a partir desta longa citação. Sem deixar cair na tentação de um racionalismo agressivo em que, mitificada, a razão sabe e pode tudo, eu, Paulo Freire, insisto na importância fundamental da apreensão crítica da ou das razões de ser dos fatos em que nos envolvemos. Quanto melhor me aproximo do objeto que procuro conhecer, ao dele me distanciar epistemologicamente, tanto mais eficazmente funciono como sujeito cognoscente e melhor, por isto me assumo como tal. O que quero dizer é que, como ser humano, não devo nem posso abdicar da possibilidade que veio sendo construída social e historicamente em nossa experiência existencial, intervindo no mundo, interigi-lo e, em consequência, comunicar o inteligido. A inteligência do mundo, não a inteligência artificial de Elon Musk, tão apreendida quanto produzida, e a comunicabilidade do que é possível ser conhecido são tarefas do sujeito, em cujo processo ele precisa e deve tornar-se cada vez mais crítico, cada vez mais atento à rigorosidade metódica de sua curiosidade na sua aproximação dos objetos. Paulo Freire nos ensina que a ciência tem um papel direto na intervenção e na transformação da sociedade como ciência e não como outra coisa. E, por sua vez, é através de uma ciência que reconhece a pluralidade dos saberes e parte do local para o global que conseguimos lutar na direção de uma autonomia dos povos. Essa autonomia no território brasileiro, podemos também falar em qualquer território, depende ao mesmo tempo de um fundamento biocêntrico, que é anterior a um debate sobre o social. Chegamos, pois, à teoria baseada no conceito de suspensão do céu, manifesto, por exemplo, no pensamento do filósofo brasileiro Ailton Krenak. A ideia de nós humanos, nos diz Ailton Krenak, nos deslocarmos da Terra vivendo em uma abstração civilizatória é totalmente absurda. Ela suprime completamente a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos, oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, nos diz Ailton Krenak, a mesma língua. A inteligência artificial, a atual internet, o modelo de negociação dos nossos afetos através das redes privadas, ironicamente chamadas de redes sociais, são aquilo que Ailton Krenak chama de transformação de todos numa só língua sem diversidade. Como lembra Krenak, o ano de 2019, 5 anos atrás, foi o Ano Internacional das Línguas Indígenas para a Unesco. Lembremos, Unesco, ONU, Liga das Nações, são instituições de caráter diplomático, constituídas, dentre outras ciências, pelo nosso campo.
Lembremos que o IIB, o Instituto Internacional de Bibliografia e Paul Otlet atuaram diretamente para a construção da Liga das Nações. Porém, como lembra Ailton Krenak, essas organizações, por mais que tentem, não têm conseguido frear a uniformização do nosso pensamento, a destruição da nossa cultura, do nosso ambiente. O fundamento biocêntrico apontado pelo filósofo Ailton Krenak nos leva a pensar todas as instâncias do mundo da vida, incluindo a pluralidade das linguagens locais. A biocentralidade sustenta uma ideia de ordem onde tudo é natureza, não no sentido idílico. Trata-se de pensar a organização no sentido existencial, a organização dos saberes como uma forma de preservação da vida em sua semântica plural. Como diz Krenak, há centenas de narrativas que estão vivas, que contam suas histórias, que cantam, viajam, conservam e nos ensinam mais do que aprendemos em toda a chamada internet. Nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo. Somos parte de um todo. E este todo é nada mais do que a parte pequena da pluralidade, da diversidade. O exercício da biocentralidade para a organização dos saberes é uma atividade filosófica do conceito, metáfora, pax de suspensão do céu, quando as comunidades originárias do Brasil, em diferentes territórios, param para dançar, param para ritualizar a vida e recompreender o seu saber fazer neste mundo. Segundo Krenak, cantar, dançar, viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições do que chamamos hoje de Brasil. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não um horizonte prospectivo, mas um horizonte existencial. Enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo necessita. A matéria que esse tempo está substituindo, né, as subjetividades, as pluralidades, por uma forma de consumo e de venda das nossas imagens, por exemplo, no Instagram. Chegamos, pois, ao fundamento chamado praxeológico, ou a proposta diretamente apresentada ao IBICT do Brazoc. Aqui são algumas traduções que eu trouxe do Krenak. E, se der tempo, eu queria amanhã, em nossa reunião científica, apresentar um registro, né? Como eu estou falando até rápido, Patrick, très vite, né? Je pense que je peux montrer aujourd'hui aussi. Aconteceu um fato existencial na minha vida só possível por conta da história da Rede Mussi, numa longa viagem que eu fiz a Toulouse no ano de 2024, conhecida como Vendredi Dimanche. E eu vou tentar depois mostrar aqui o que aconteceu. Vou concluir com o fundamento praxeológico e vou tentar mostrar o site, né, o sítio web de proposta desta construção. Né? O fundamento praxeológico, ou Brazoc, ou Sistema de Organização do Conhecimento do Brasil, aponta para a aplicação de uma perspectiva crítica de compreensão do papel da mediação documentária na tentativa de sobrevivência da democracia brasileira. Mais uma vez, estamos sendo diretamente atacados por um dono de uma empresa que atua livremente sem legislação no Brasil. Seu nome, Elon Musk. Como podemos pensar a pluralidade e a sobrevivência das mais de 250 línguas e as milhares de linguagens dentro dessas 250 línguas do Brasil sem uma internet com camadas e camadas de metadados com essas línguas? Não. A internet brasileira está em língua portuguesa, cada vez mais em língua inglesa. Isso significa epistemicídio, um permanente extermínio das culturas brasileiras. Através das experiências científicas pedagógicas de popularização da ciência dentro do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, principalmente nas práticas pedagógicas com as doutoras Rosali Fernandes de Souza e doutora Luana Salles, constituímos, a partir de 2019, o Ano Internacional das Línguas Indígenas, aquilo que denominamos Brazoc, ou Sistemas Brasileiros de Organização do Conhecimento. Através do horizonte do conhecimento,
mas sob a fundamentação da diversidade dos saberes entre Emanuele Tesauro, Robert Stivalo, Paulo Freire, a proposta do Brazoc a pergunta central, a questão de pesquisa é como podemos ampliar os potenciais de identificação, de integração de metalinguagens que instituem a inovação sociocultural do Brasil, a partir desses sistemas. Né? A hipótese geral que atravessa o objetivo geral do Brazoc é constituir uma metalinguagem de identificação, avaliação, preservação, integração, criação e multiplicação e disponibilização das linguagens documentárias. Catálogos, classificações, glossários, vocabulários controlados, tesauros, taxonomias, produzidos no Brasil com foco para tal inovação, para tal transformação. Dentre os preceitos estão as bases aqui explicadas a vocês e apresentadas, como a base teórica, tecnológica, legal. A nossa luta é por um depósito legal de linguagens documentárias plurais do Brasil, né? Pedagógica e social. Estamos nos últimos 5 anos fazendo experimentos diretamente no sistema, do ponto de vista tecnológico, mas também experimentos pedagógicos, sociais e através também de eventos de extensão, como a experiência permitida pela Rede Mussi. Quando as lentes dos dilemas sociais se colocam sobre o plano da construção do impacto das classificações das vidas dos sujeitos, desde as suas mais formais demarcações, como o caso do nosso nome próprio, expresso e vendido, comercializado, o nome próprio de cada um de nós, pelas redes privadas, como a empresa de Elon Musk, como a representação da relação entre os sujeitos oprimidos e os sujeitos opressores dentro de um dado instrumento de mediação documentária, as noções que vêm desde um pensamento da teoria da imagem da organização dos saberes de Emanuele Tesauro, que apontam para o estranho, o queer, o diferente, como forma de reconstrução do sistema de organização do conhecimento, estamos permanentemente falando de uma fronteira tensa, violenta, onde línguas, linguagens e corpos são dizimados, onde é possível restabelecer uma verdade contra a relação direta de extermínio, onde é possível reconhecer a pluralidade dos grupos sociais e compreender uma vida biocentrada na sua relação com sujeitos, objetos, o meio ambiente ali colocado, uma vida assim como ela é ali vivida, ali no seu território. Eu não coloquei nessa máquina o experimento do Brazoc, eu vou tentar com o Patrick, né? Algumas referências centrais para compartilhar com vocês, com foco das ideias aqui colocadas, os argumentos que eu trouxe para Toulouse nesse momento, como Carpeaux e o debate sobre o barroco, né? Humberto Eco e Viviane Cousinet, e o trabalho de Robert Stivalo, que coloca em discussão diretamente a teoria marxiana do materialismo histórico, da luta de classes, e uma teoria da imagem para a organização do conhecimento, né? Uma revisão do pensamento semiótico, como fez Humberto Eco por Robert Proctor, da Itália, né? Um trabalho em que eu fiz a discussão a partir das fontes permitidas através de Viviane Cousinet e da Ensfeia, do pensamento de Robert Stivalo sobre a luta de classes e a luta das classes, né? Ou como podemos lutar dialeticamente através da organização dos saberes, né? E o clássico texto de Emanuele Tesauro, de 1670, que, segundo o filósofo italiano Umberto Eco, antecipa uma organização dos saberes antes do positivismo da organização do conhecimento, né? O meu muito obrigado, e eu queria contar um caos, contar uma história aqui, mas a imagem não está aí, depois eu vou puxar no pendrive. Patrick, merci beaucoup, merci.